Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42. Livro de Jó fica logo antes do livro de Salmos. Capítulo 42. Está escrito: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Eu ofereci holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Késia, e o da terceira Queren-Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Você pode ler comigo a uma só voz o verso 10, por favor? Vamos juntos? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Amém. Meus irmãos, este é um dos livros mais importantes da Bíblia. Essa é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Talvez nenhum livro da Bíblia retrate com tanta eloquência a grandeza e a soberania de Deus como o livro de Jó. Talvez nenhum livro da Bíblia seja mais consolador em tempo de crise como o livro de Jó. A história deste homem pode ser a sua e a minha história. E o que Deus fez na vida deste homem é o que Deus pode fazer na sua e na minha vida. E vocês se lembram que este homem foi atingido de forma brutal nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. A Bíblia diz que ele era um homem rico, ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que esse homem tinha 10 filhos, que esses filhos eram unidos, que era uma família bonita, que era uma família saudável, que era uma família que sabia celebrar a vida. A Bíblia diz que este homem tinha amigos.
amigos que prezavam a ele, que respeitavam a ele. Mas diz a Bíblia que este homem foi alvo de um ataque terrível, implacável de Satanás. E Deus, por sua providência, para manifestar sua glória e para trazer consolo e ensino para você ainda hoje e para mim, permitiu que este homem fosse provado. Porque Satanás levanta uma questão: Jó só serve a Deus por interesse. Jó só serve a Deus porque ele está interessado nas bênçãos de Deus. Jó só serve a Deus porque ele recebe algum benefício disso. Mas se Deus um dia tocar na vida dele, se um dia Deus tocar nos bens dele, se um dia Deus tocar na família dele, se um dia Deus tirar daqui aquilo que o próprio Deus deu para Jó, esse mesmo Jó vai voltar-se contra Deus e blasfemar contra ele. E esse homem que era o mais rico do Oriente, por permissão divina, vai à falência. E esse homem que tinha uma família tão bonita, recebe a amarga notícia de que seus 10 filhos morrem num único acidente. E esse homem que era saudável, agora é tomado por uma doença maligna, e o seu corpo vira uma chaga aberta, uma carcaça humana. E esse homem que tinha até então o apoio da sua mulher, nessa crise avassaladora, a sua mulher se revolta contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse homem que tinha amigos, esses amigos vêm visitá-lo, e acabam tornando-se em consoladores molestos, e assacam contra ele as mais pesadas e levianas acusações. Acusam-no de ladrão, acusam-no de adúltero, acusam-no de louco, dizem que ele se enriqueceu porque roubou órfãos e viúvas. E esse homem, meus irmãos, foi massacrado. Esse homem foi passado debaixo de um rolo compressor das crises mais agudas e avassaladoras. E no fundo do poço, esse homem começa a interrogar a Deus: por que, meu Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe para não passar por isso? Por que eu não morri ao nascer para não ter que enfrentar esse drama? Por que eu não morri de fome na minha infância para não lidar com essa crise na fase adulta? Por que o Senhor não termina com essa história e me mata? E diante de tanta crise, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas perdas, diante de tantos reveses, diante de tantas tragédias, Deus se calou diante de Jó. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nem um sinal do seu favor, nem uma luz no fim do túnel. O silêncio de Deus perturbou a sua alma, porque o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. E diz a Bíblia que, diante desse silêncio de Deus, esse homem reduzido a nada, esse homem que era rico está pobre, esse homem que era saudável está doente, esse homem que tinha muitos filhos está completamente enlutado porque enterrou todos eles e voltou do cemitério apenas com um passado glorioso e sem nenhum futuro. Esse homem que tinha amigos, os amigos vêm e ainda se insurgem contra ele. Esse homem que tinha na sua esposa um ponto de apoio, recebe da sua esposa uma recomendação: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando as coisas ficaram sem qualquer saída, um beco sem saída, no fundo do poço, diz a Escritura que esse homem ergue do coração um brado de esperança, pois ainda diz: uma coisa eu ainda sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu não tenho mais nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho casamento, eu não tenho filhos, eu não tenho amigos, mas eu tenho Deus. Ele vive. E Ele não só vive, Ele é o meu Redentor. E apesar de toda a crise que eu estou vivendo, eu sei de uma coisa: eu verei o meu Redentor. Nessa crise terrível, Deus resolve romper o silêncio.
não para responder às perguntas de Jó, não para esclarecer as queixas de Jó, mas Deus rompe o silêncio para revelar a Jó a sua grandeza e o seu poder. E Deus neste livro vai fazer para Jó tantas perguntas, aliás, literalmente 70 perguntas, todas elas despejando diante de Jó a sua grandeza, a sua majestade. E Jó começa então a ser como que esmagado debaixo desse senso profundo da glória de Deus, quando Deus pergunta para ele: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? E Deus foi se revelando a Jó, Deus foi mostrando a Jó a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, a sua magnificência. E então diz a Escritura que Jó vai se encolhendo diante da grandeza dessa revelação, e vai então expressar o que está neste capítulo 42. E eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta comigo no texto, pudesse examinar o que ele vai conhecer de Deus, esse Deus da restauração. A primeira coisa, irmãos, que eu chamo a atenção de vocês, está no verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Como esse texto para mim é consolador, como esse texto abre para nós uma clareira na escuridão do futuro, como esse texto lança luz nas nossas trevas, porque todos nós, irmãos, estamos cercados por fraquezas, por limitações, por uma impotência radical da nossa própria natureza. Nós temos limites, nós não podemos tantas coisas, sonhamos, planejamos, desejamos, lutamos, mas nós não podemos tudo, temos limitações profundas, o nosso corpo vai ficando velho, fraco, doente, chega um momento que ele não tem mais vida, precisa ser levado para a sepultura. Temos fraquezas físicas, há momentos na nossa vida que nós somos como um vaso muito frágil, quebradiço, como um cristal, que se trinca, que se quebra, que vira pó, que vira caco, porque temos tantas limitações emocionais. Há momentos na vida em que nós fraquejamos, em que nós caímos, que nós tropeçamos nas nossas próprias pernas, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra nós mesmos, nós pecamos contra o nosso irmão, nós pecamos contra a nossa consciência, nós pecamos porque temos fraquezas morais, somos fracos demais, somos contraditórios até, somos até paradoxais, nós queremos fazer algo e fazemos o contrário do que queremos, nós não queremos fazer algo e acabamos praticando aquilo que não queremos fazer. Mas é tão bom saber, irmãos, e tão bom afirmar o que esse texto vai dizer, mas uma coisa eu sei, é que meu Deus tudo pode, para Ele não é impossíveis, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema sem solução, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem problema sem resposta. Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus imenso, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que está sentado no alto e sublime trono, Ele é o Deus que tem as rédeas da história em suas mãos, Ele é o Deus que dirige a história, Ele é o Deus que dirige as nações, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus desta igreja, Ele é o Deus dos impossíveis, Ele tudo pode. Quantas vezes, na caminhada da vida, nós ficamos desanimados, porque olhamos para a enormidade da nossa fraqueza, e se nós olharmos para a enormidade da nossa fraqueza, nós nos desesperamos, mas é hora de nós levantarmos os olhos, e olharmos para a grandeza do Deus que nós temos. Quão grande é o seu Deus, quão forte é o seu Deus, quão poderoso é o seu Deus, quanto pode o seu Deus. Quando eu leio a Escritura, um dos propósitos de Deus nos dar a sua palavra, é para mostrar para nós quem Deus é,
Eu só posso conhecer a Deus porque Ele se revelou. E Ele se revelou na natureza que criou. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quanto mais você estuda sobre a criação de Deus, sobre o universo magnífico, majestoso, insondável para nós, mais você sabe que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é onipotente. Quanto mais você estuda a sua própria vida, o seu próprio corpo, e vê que máquina fantástica que é o seu corpo, quão intrincado é o seu corpo, quão magnífico é o seu corpo, quão maravilhoso é o seu corpo, você fica encantado com a obra da criação, e você sabe que Deus é grande. O profeta Isaías disse que esse Deus mede as águas na concha da sua mão, Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão, Ele mede os céus a palmos, Ele olha para as nações da terra e as considera como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão. Ele é o Deus que está assentado num alto e sublime trono e pergunta: quem é semelhante ao Senhor? Ele é o único Deus vivo e todo-poderoso, Ele tudo pode. Talvez a maior necessidade da igreja hoje, irmãos, é conhecer a Deus e quão grande é esse Deus. A W. Tozer, um importante escritor do século passado, diz que o maior problema da igreja, o maior problema seu e meu, é que nós passamos a maioria do tempo olhando para o nosso umbigo, olhando para a nossa fragilidade, olhando para a nossa impotência, olhando para as nossas intransponíveis impossibilidades, quando nós deveríamos levantar os olhos e olhar para a grandeza insondável do nosso Deus. Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Mas notem comigo, que Jó vai nos trazer outra informação no verso 2, maravilhosa. Ele vai reconhecer a soberania dos propósitos divinos, quando ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu acho isso magnífico, sabe por quê? Porque Deus não tem rascunho nos seus planos. Deus não precisa fazer revisão nos seus planos. Deus não se equivoca. Deus não precisa atualizar os seus planos. Deus não precisa fazer versão 2, versão 3, versão 4 dos seus planos. Deus não precisa fazer upgrade em seus planos. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus não pode ser frustrado. Isso significa, meu amado irmão, que a sua vida não é produto do acaso. Que Deus não errou quando Ele fez você, a sua imagem e a sua semelhança. Mesmo que você esteja atravessando uma luta, mesmo que você esteja passando por um vale, mesmo que você esteja com lágrimas nos olhos, mesmo que o seu corpo seja surrado pela doença, mesmo que os seus amigos abandonem você, mesmo que você esteja numa crise no seu casamento, mesmo que você passe pela dor do luto, o plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós cremos que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Nós podemos afirmar com toda a convicção da nossa alma, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas notem em terceiro lugar, no verso 3, Jó vai dizer para Deus o seguinte: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando você lê o livro de Jó, você vai descobrir algo magnífico. Nessa saga do seu sofrimento, ele fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. O tempo todo, o tempo todo. Você há de concordar comigo que quando a gente sofre, e sofre muito, num drama da vida, ou você se cala, ou você fala. E às vezes quando você está passando uma luta, você fala muito, fala mais do que precisa, fala mais do que deve, fala até o que não entende. Porque a nossa compreensão é pequena, porque a nossa visão é curta, porque nós não enxergamos além da curva, nós não enxergamos no escuro, nós não vemos o futuro. Então Jó, nas suas queixas, se queixou muito de Deus. Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. 34 queixas.
Ele diz que Deus o massacrou, que Deus fez dele um boneco de pano e cravejou esse boneco com setas, até o momento que Deus se revelou para ele, até o momento que Deus descortinou diante dele a sua grandeza e a sua majestade, até o momento que Deus levantou a ponta do véu e mostrou para Jó um cenário mais amplo, um horizonte mais largo. E então, quando Jó começa a entender isso, ele pôs a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Porque o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então, nenhuma pessoa que tem uma visão da grandeza de Deus tem empáfia, tem soberba, tem altivez, bate no peito e faz propaganda de si mesmo. Ninguém. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você se torna, mais quebrantado você é. Pode ter certeza disso. Quando você encontra uma pessoa que parece que sabe tudo, que arrota em cima de você, muito conhecimento, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Quando você encontra uma pessoa que bate palma para ela mesma, que aplaude a ela mesma, pode ter certeza, você está diante de uma pessoa medíocre. Eu fui criado, como vocês bem sabem, na região rural, e naquela região rural onde a agricultura era bem familiar, ainda é até hoje. Quando você vai para uma roça de milho, que está pronta para a colheita, você sabe muito bem a diferença entre uma espiga boa e um restolho, que só tem sabugo e palha. Uma espiga boa, granada, quando ela está pronta para colher, ela se curva, ela se dobra, mas o restolho fica empinadinho, não se dobra de jeito nenhum. Quando você encontrar uma pessoa empinadinha, pode ter certeza, só tem sabugo e palha, é restolho. Porque quando você conhece a grandeza de Deus, você se curva, você se humilha, você se dobra, você reconhece quão pequeno você é. A quarta coisa que Jó destaca aqui, irmãos, está no versículo 5, eu chamo a sua atenção para ele. Quando Jó diz assim para Deus: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu tenho que confessar que esse é um dos textos mais complexos do livro e talvez mais difíceis de interpretar, porque esse texto se contrapõe ao capítulo 1, versículo 8. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus disse acerca de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E notem vocês que isso não é opinião de um amigo bajulador. Isso é palavra de Deus, e Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem podia dizer isso? Eu te conhecia só de ouvir. Se o próprio Deus dissera acerca dele que ele era o homem mais piedoso da sua geração. E aqui está um outro ensinamento magnífico, irmãos. Magnífico. Porque a grande pergunta nesta noite é se você conhece a Deus. E eu lhe faço essa pergunta pessoalmente: você conhece a Deus? Mas antes de você dar uma resposta, eu vou fazer uma segunda. Quanto você conhece a Deus? Quanto? Porque às vezes nós conhecemos a Deus de ouvir falar. O Deus do nosso pai, o Deus da nossa mãe, o Deus do nosso avô, o Deus da nossa avó, o Deus da nossa igreja, o Deus da nossa denominação, o Deus do nosso amigo. Eu pergunto a você: você conhece a Deus? Que experiência você tem com Ele? Quem Ele é para você? Você já tem provado que esse Deus é real na sua vida, na sua história? Se você olhar a Escritura, está lá em João 17,3, que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para sintetizar isso, eu quero dizer para você que conhecer a Deus é a própria essência da salvação, é exatamente isso que significa vida eterna, é exatamente isso que você e eu faremos por toda a eternidade no céu.
Você conhece a Deus? E eu gostaria de nesta noite desafiar você o seguinte, de você conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque a não ser que você conheça a Deus, a sua vida não tem propósito ainda. Você foi criado para Ele, e você só encontra sentido na vida nele. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso profissional, você pode ter fama, você pode ter saúde, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode morar numa casa grande e bonita, você pode andar num carro importado, você pode ter muito dinheiro no banco, você pode ter todo o sucesso que o mundo pode lhe oferecer, mas se você não conhece a Deus, você ainda não encontrou o sentido da vida, porque o sentido da vida é conhecer a Deus, é andar com Deus, é usufruir a glória de Deus, é ter deleite em Deus, é ter prazer em Deus, porque isso é a essência da vida eterna. A quinta coisa que Jó vai mostrar para nós, está no versículo 6, confira comigo. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é outra verdade estonteante que Jó nos informa. Porque pensem vocês, que quando esse homem chega fazendo essa confissão, eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza, isso fica bem talvez na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto. Mas pense comigo, o homem mais piedoso do mundo fazendo uma confissão dessa. É chocante, parece até contraditório, parece até que escandaliza a gente. E aqui eu aprendo outra lição maravilhosa. Qual foi a última vez que você viu uma confissão de pecados com lágrimas nos olhos? Qual foi a última vez que você viu alguém como aquele publicano batendo no peito, dizendo assim, ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim? Qual foi a última vez que você viu alguém passando por aquilo que os puritanos chamavam de a agonia do arrependimento? Nós vivemos uma geração rasa, superficial, encantada com si mesma, narcisista, hedonista. Nós vivemos uma geração que não tem mais consciência de pecado, que não chora mais pelos seus pecados. E sabem por que não fazemos isso? É porque nós não estamos contemplando a majestade de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, menos enxergamos o nosso pecado. Quanto mais perto de Deus, mais choramos pelos nossos pecados. As pessoas que mais lamentam e choram os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, não tem sensação de pecado, não tem consciência de pecado, não se arrepende de pecado, porque quem está nas trevas, não vê a sujeira do pecado, a não ser que você vá para a luz, a não ser que você esteja na presença de Deus, a não ser que você conheça a Deus, você jamais chorará também pelos seus pecados. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? E eu quero dar este foco para encerrar a minha mensagem. É que o Deus que Jó conhece é o Deus da restauração. É o Deus da restauração. E o livro todo trata deste ataque de Satanás, com a permissão de Deus a Jó, nas 5 áreas mais importantes da sua vida: a sua vida financeira, a sua saúde, os seus filhos, o seu casamento e as suas amizades. Qualquer área dessa que for atingida, irmãos, desequilibra a gente, não é verdade? Uma pessoa rica perder tudo que tem, irmãos, é um desespero. Quando uma pessoa pobre, que não tem quase nada, perde o que tem, ele já está acostumado a viver na magrela mesmo, triunfa a situação. Ele supera muito bem. Mas uma pessoa rica, acostumada com o falso, com o luxo, com a fartura, perde tudo, ele se desorienta, tem gente que dá um tiro na cabeça. Já perdeu tudo. Não é natural um pai ir para o cemitério e sepultar seus filhos, não é natural. Pois Jó sepulta seus 10 filhos num único dia. Não é natural um homem, depois de perder os bens e enterrar os filhos, ainda ficar doente, chagado, uma carcaça humana, uma ferida aberta. Não é natural.
Não é natural na crise todo o casamento ainda se abalar. Não é natural as amizades se estremecerem na crise, porque o verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos saíram e é bálsamo em vez de vinagre na ferida. Pois Jó enfrenta tudo isso. E agora olha comigo, eu queria que você lesse outra vez o verso 10. Vamos juntos? Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Por que que Deus disse isso acerca de Jó? Você já parou para perguntar? Por que que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Por quê? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, bem simples, bem fácil. As pessoas falam mal de você ainda? Ou você já está naquele estágio espiritual que ninguém mais fala mal de você? O que que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você volta para casa assim, pulando de alegria, diz, glória a Deus, estão falando mal de mim, que delícia, é assim que você reage? Eu pergunto a vocês, o que que vocês pensam que Jó sentiu quando os amigos dele disseram para ele assim, você é um ladrão, você é louco, cara, Deus matou seus filhos porque você é louco, sabe que você ficou rico? Você é um ladrão, você roubou os órfãos, você roubou os viúvos, você acha que ficou feliz com isso? O que que vocês acham que Jó sentiu ao ouvir essas críticas? Sabe o que que Deus está dizendo para Jó? Porque o que ele sentiu está claro no livro todo, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se queixou, ele se queixou, ele se queixou, ele perguntou para Deus, e sabe de uma coisa? Quem se defende às vezes, sabe o que tem no coração? Dor, mágoa, ressentimento, tristeza. Sabe o que Deus está falando para Jó? Ô Jó, você quer ser curado, filho? Você quer ser restaurado? Saia desta arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Enquanto você se defender, Jó, tem mágoa no seu coração. Mas não é possível você orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. Então Jó esprema o pus da ferida. Então Jó saia deste campo da autodefesa, para de se defender. Pare de se defender, comece a interceder, comece a colocar esses críticos seus no altar, comece a colocar-se na brecha em favor deles, e diz a Bíblia que quando Jó saiu do campo da defesa para o campo da intercessão, Deus restaurou a sorte de Jó. Talvez você que está aqui hoje, tenha sofrido por perdas na sua vida, perdas financeiras, perdas na saúde, perdas por causa do luto, perdas por causa do rompimento de um casamento, ou do estremecimento de um relacionamento conjugal, perdas porque amigos que caminharam com você não caminham mais. Talvez você está aqui machucado, ferido, magoado, com tantos reveses na vida. Deus está dizendo para você nesta noite, pare de se defender, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de azedar a sua alma, comece a orar, comece a interceder, até por aqueles que machucaram você. Sabe o que Deus faz? Deus restaura 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. A primeira área que Deus restaurou, confira comigo aí versículo 16. Deus restaurou a saúde de Jó, pois está escrito, depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 3ª e 4ª geração, e eu imagino que não deve ter ficado nem cicatriz e nem sequela, e esse homem viveu longos anos, e morreu farto de dias, diríamos hoje, em ditosa velhice, pois Deus é o Deus que cura. Para Deus não tem doença incurável. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Deus vivo. A segunda área que Deus restaurou está no versículo 12, confira comigo. Deus restaurou a área financeira. Se no capítulo 1, versículo 3, Jó era o homem mais rico do Oriente, ao receber tudo em dobro, ele era duplamente o mais rico. Deus é o Deus da restituição. Ele pode pegar um empresário quebrado e fazer dele um empresário de sucesso.
Ele pode pegar alguém que está lá desempregado, passando lutas, recebendo cesta básica e colocá-lo no topo de uma empresa. Ele pode pegar um jovem que acabou de sair da faculdade com um canudo na mão, mas sem emprego, e abrir-lhe uma porta fantástica de trabalho e emprego. Ele é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou, confira comigo o versículo 8, foi a área das amizades. E eu acho isso magnífico, sabem por quê? Porque um dia Deus chegou para os amigos de Jó, que acusavam Jó, e disse assim para eles: vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. Vocês vão ter que ir lá nele, para ele orar por vocês, porque a oração que eu vou ouvir para restaurar vocês é a oração daquele homem. E sabe o que Deus está fazendo com Jó aqui? Deus está honrando Jó. E eu aprendo uma lição aqui: você não precisa se defender, você precisa orar, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaura Jó e Deus restaura os amigos de Jó. Mas a quarta área que Deus restaurou é o casamento. É o casamento. Embora o texto não deixe com todas as letras que foi com a mesma mulher, tudo nos faz crer que sim. Porque do contrário, Deus teria dito que ele teria casado com outra mulher. Agora eu só penso um pouquinho aqui, talvez você pudesse me ajudar com a mente de um brasileiro. Pense comigo se Jó fosse brasileiro. Porque na hora que ele estava passando uma magrela, a mulher disse para ele: morre. Mas morre logo, já está incomodando. Agora o Jó está com saúde, está com dinheiro, está no topo da pirâmide. O que eu diria para aquela mulher se fosse hoje? Eu diria para ela: morre, mulher, morre. Ou diria para ela: a fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe qual é? É que Deus não faz a sua obra pela metade. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus cura feridas. Deus restaura relacionamentos quebrados. Deus refaz aquilo que o homem desfez. Com Deus sempre tem esperança de restauração. Há algum tempo uma mulher se aproximou de mim para um aconselhamento. Na verdade, eu não veio nem fazer um aconselhamento, eu veio fazer um comunicado. Ela chegou e disse assim: pastor, eu estou dizendo para o senhor que eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Eu olhei bem para ela e disse: você vai fazer o que mesmo? Falei: eu vou me divorciar. E eu perguntei assim: mas por quê? E ela me fuzilou com o olhar e disse assim: pastor, secou. Entendeu? Secou. Está claro ou precisa botar legenda? Eu olhei para ela e disse: secou, minha filha? Ué, mas se secou, tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco aí, ué. A mulher arregalou os olhos e disse: o senhor endoidou, pastor, o senhor perdeu o juízo. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora, morreu. Entendeu? Falei: morreu, filha? Ué, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele ressuscita o que está morto aí no seu coração. A mulher balançou a cabeça e falou: pastor, o senhor parece que perdeu o juízo. Eu estou falando para o senhor que acabou, entendeu agora? Acabou! Falei: acabou, filha? Falei: então tem esperança? Você não leu na Bíblia que Deus chama a existência até as coisas que não existem? Pois ele pode chamar a existência até o que não tem no seu coração mais. Você vai fazer o seguinte: você não vai divorciar agora não, nós vamos dar um mês, você vai orar comigo, depois você volta para falar comigo. Depois de um mês ela voltou, e disse assim: pastor, acabou a vontade de divorciar, estou animada de novo, Deus está restaurando meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, tem esperança, quando você se volta para Deus, tem esperança quando você põe a sua causa nas mãos de Deus,
Tem esperança quando você se volta para entender que Deus é o Deus da restauração. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Confira comigo aí o versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E algumas pessoas questionam, bom, mas se Deus deu tudo em dobro, se ele tinha 10 filhos antes, ele devia ter 20 filhos agora. Outras pessoas argumentam, bom, então não foi tudo em dobro. Então a restauração não foi completa. A questão básica a entender é a seguinte: quando uma ovelha morre lá no campo, o fazendeiro perdeu uma ovelha, é verdade. Mas quando um filho morre, o pai e a mãe não perderam um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de enterrar o seu filho, e um amigo se aproximou dele e disse, meus pêsames, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E ele disse, não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, para onde ele foi. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está com Jesus, meu filho está no céu, eu não perdi o meu filho. João agora tem 10 filhos na terra, João agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou plenamente. Sabe o que me impressiona no texto? Quando você abre o capítulo 1, Satanás tem como intenção colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Este é o seu Deus, este é o meu Deus, este é o Deus desta igreja, este é o Deus da restauração, este é o grande Deus, maravilhoso Deus, que você e eu possamos viver para a glória dEle, na presença dEle, nos deleitando nele, agora e para todo sempre. Curva sua fronte, por favor, nós vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você esteja enfrentando algumas dessas crises. Uma crise financeira. Talvez um problema de saúde. Um diagnóstico até sombrio. Talvez você esteja lidando com uma crise terrível no seu casamento. Talvez você esteja aqui hoje passando uma luta tão grande nos seus relacionamentos, machucado, ferido, porque alguém acusou você, machucou você. Talvez você esteja aqui hoje vivendo o drama do luto, um drama com seus filhos. Talvez você esteja aqui hoje com tantas perguntas e poucas respostas. Talvez você tenha chorado, você tenha clamado, você tenha perguntado, você tenha questionado, você tenha se defendido e Deus não tem falado nada para você. Pois Deus está aqui hoje, e Ele é poderoso para restaurar a sua sorte, Ele é poderoso para visitar o seu coração, Ele é poderoso para abrir as cortinas dos céus e revelar para você quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é. As suas crises não pegaram Deus de surpresa. Os dramas que caíram sobre a sua cabeça não pegaram Deus de surpresa. Ainda que o inimigo se ande para destruir você, ele não pode tocar em sua vida, a não ser que Deus permita, a não ser que Deus tenha um propósito maior para a sua glória. Então hoje, se você veio aqui precisando de restauração, se hoje você entrou aqui precisando de conhecer esse Deus, e conhecer esse Deus é conhecer a própria vida eterna, é receber salvação, vida eterna, é você ser filho de Deus, membro da família de Deus. Se nesta noite você quer a cura de Deus na sua vida, a restauração de Deus na sua vida, a salvação de Deus na sua vida, eu quero orar em seu favor. E você, onde você está, por favor, ponha-se em pé, se você deseja isso, e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é viva. Bendito é o teu nome, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso.
Bendito é o teu nome, porque tu és o Deus da restauração. Visita o teu povo nesta noite, Senhor. Aquele que está triste, traz a alegria do céu. Aquele que está angustiado, derrama a paz que excede todo entendimento. Aquele que está enfermo, Senhor, se for do teu agrado, manifesta o poder da tua mão de cura. Aquele que ainda não te conhece como Deus vivo, que nesta noite Ele te conheça como Deus pessoal. Que haja salvação nesta casa, que haja restauração nesta casa, que a tua glória se manifeste, e que a nossa vida seja restaurada em todas as áreas do nosso viver, para o louvor da tua glória. Queremos te conhecer mais de perto, queremos estar mais na tua presença, queremos viver os dias que nos restam ainda na tua presença e para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, aleluia, amém. Assentem-se, irmãos, por favor.